Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Edson e vamos a mais uma aula de programação PHP com MySQL. Hoje nós vamos aprender a editar um registro no banco de dados, tá? E além disso, estou preparando também a aula de exclusão de um registro no banco de dados, que vai ficar para a próxima aula, essa parte, tá bom? Então vamos lá. Então o que eu fiz aqui? Para aproveitar o código da gente, então eu acrescentei aqui dentro do consultar cadastro a seguinte função. Você vai consultar normalmente, por exemplo, eu vou consultar aqui o meu nome. Cliquei em consultar, apareceu aqui, mesma coisa, só que eu coloquei aqui uma outra coluna chamada ação. E aí eu coloquei dois botões. Eu posso editar ou eu posso excluir esse registro. Então vou clicar aqui em editar. Então vai aparecer aqui todos os meus dados, tá? Menos o número do registro, tá? Aqui eu vou mudar o número da minha rua. Aqui está estava rua 1, vou passar para rua 2. Então, ó, antes de executar, eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é o banco de dados, está aqui, ó, rua 1. Tá? Então, agora, vamos aqui editar dados alterados com sucesso. Se nós formos agora, e ele direciona de volta para a página inicial. E se eu for aqui atualizar agora, está aqui, ó, rua 2. Tá? Então, voltar aqui, ó, consultar de novo, Edson Paulino, tá aqui, rua 2, tá? Então, se eu quiser editar a única coisa que não pode ser editada, até botei aqui, ó, não pode ser alterada, é o nome. Você pode até selecionar aqui, ó, tô pressionando o botão de deletar e não acontece nada porque tá bloqueado essa input, tá? Ela tá só como leitura. Então, vou mudar aqui para rua 3. E o telefone que estava tudo 3, no final vou botar os 4 dígitos 2. Vou clicar em editar, ou seja, eu posso alterar qualquer informação, com exceção do registro e o nome do usuário. Dados alterados com sucesso. Né? Então agora, se eu for lá no meu nome, já está lá, rua 3, e o telefone também está alterado, ok? Então, vamos ver agora o código, né? Como é que ficou. Então, tá aqui o código, consulta, né? Que é aquele código que nós utilizamos, o formuláriozinho aqui para a pessoa digitar o nome, não foi alterado. Aqui, esse arquivo consulta2.html, que é o formulário, ele aciona o consulta.php. Né? Então, aqui no consulta.php, eu vou pegar e vou acrescentar aquela coluna extra, que aqui, ó, ação, tá aqui, que eu acrescentei, tá? Não posso esquecer do seguinte, a primeira linha do relatório lá da consulta, o resultado da consulta, ele é mesclado, então ela estava com 7 colunas. Como eu acrescentei mais uma, eu tenho que alterar o colspan para 8, tá bom? Senão vai ficar com um pedacinho lá estourado lá, não vai ficar legal, tá? Então aumentei aqui o número de colunas, eu tenho que aumentar também aqui o colspan. Bom, feito isso, o que eu fiz aqui? Eu aumentei somente mais uma coluna, e aqui embaixo, né, onde tem a alteração, eu acrescentei aqui, antes disso um pouquinho, eu fiz isso aqui, ó, cifra ID recebe cifra res índice 0, que é o número da ID. Por que eu fiz isso, galera? Pelo seguinte, aqui eu estou usando o MySQL FetchHaul para fazer a nossa associação dos dados do banco de dados, tá? Que aqui está sendo exibido e funcionando perfeitamente. E por que para o link eu precisei fazer isso? Porque a técnica de você passar informação pelo link,
ela não permite variável desse tipo, né? Uma variável do tipo array, que é esse tipo de variável aqui, tá? Uma variável indexada. Ela não aceita esse tipo de variável. Então eu precisei fazer isso aqui. Eu atribuí essa informação que está numa variável array, uma variável comum, tá? E aí aqui na 7ª coluna eu acrescentei, tá vendo aqui, eu abri mais uma coluna e acrescentei um link, a href igual, coloquei o endereço da página que vai fazer a edição do código, tá? Depois do nome, toda vez que você quiser mandar uma informação pelo link, tá? Que essa tag aqui é do link, toda vez que você quiser mandar uma informação pelo link, você bota o nome da página, do arquivo, né, que você quer direcionar. Após esse nome, você bota o sinal de interrogação, tá? Você vai criar uma variável, vai dar um nome para a informação que você está transmitindo, igual, e aí você vai colocar uma variável aqui, que é o que eu fiz, com o conteúdo que você quer transmitir. Eu quero passar para a página editar.php o número de registro desse usuário, tá? Quando você faz a consulta, ele já aparece todos os dados do usuário. Então, ele aparece lá o número do registro, nome, endereço, cidade, bairro, cidade, estado e telefone. Eu peguei essa ID, né, o número de registro que aparece lá, armazenei numa variável ali na linha 31, tá? E aí o que eu fiz? Eu usei aqui o link, a href, o arquivo editar vai receber, então eu boto ponto de interrogação para juntar essa informação, ID vai ser o nome dessa informação, tá? Vai ser a mesma coisa que você faz no form, a gente faz aqui, a gente acrescenta um name para a informação, um nome para a informação. Então chamei de ID igual, aí como eu vou ter que concatenar, eu fechei aspas aqui para poder fazer a concatenação. Então fechei aspas, ponto de concatenação, variável ID, que está armazenando o número do registro, ponto de concatenação de novo, abri de novo a aspas. Por que eu abri de novo a aspas? Porque eu estou dentro do eixo, tá? Então eu tive que fazer isso. Aqui eu estou fechando essa aspa simples, eu estou fechando essa aspas do href antes do editar, tá? E aí aqui eu fechei o botão. Então eu botei, aqui eu estou botando para aparecer um botão editar, que é o que a gente está fazendo lá. Então transformei o link em um botão, tá? Quando pressionar esse link, ele vai me mandar a informação da ID do usuário através da barra de endereço, tá? Lembrando, nós temos dois métodos de envio do HTML. Essa tag href é uma tag do HTML, a tag de criar link. No HTML nós temos dois métodos de envio, o método post e o método get. Qual a diferença deles dois? O post envia as informações de forma oculta, tá? E o método get, ele envia as informações pela barra de endereços, tá? Quer ver? Vamos fazer aqui um teste. Então tá aqui, ó, número de registro, nome, endereço, bairro, cidade, estado, telefone. Eu vou clicar aqui em editar e ele vai fazer isso aqui, ó, tá vendo? Apareceu o nome, tá lá, editar, ponto de interrogação, ID igual a 1. Olha aqui, ó, voltando, o número do meu registro não é 1. Quando eu clico aqui em editar, ele envia pela barra de endereço. Então o endereço aqui, ó, pela URL, pelo endereço da página, ele vai enviar essa informação aqui, ID igual a 1, tá? Que 1 é o número do registro que eu atribuí à variável cifra ID, tá bom? Então, o método get serve para enviar dados via barra de endereços. O que é um link? Não é o endereço de um site ou de uma página? Então, eu estou usando esse endereçamento para enviar
junto com o direcionamento do usuário, eu estou enviando junto a ID desse usuário, que é para poder ir lá no banco de dados e consultar os dados desse usuário. Por isso que quando abre essa página, já vem meus dados preenchidos, porque eu estou usando a ID desse usuário aqui, ok? Então vamos lá. Voltando para o código, então eu fiz isso para o editar e fiz a mesma coisa para o botão excluir, tá? Não mudei nada, até o nome é o mesmo, tá? Porque eles vão estar indo para páginas diferentes. Então eu criei mais duas páginas, o botão editar e o botão excluir, ok? Então a única alteração que eu fiz, as únicas alterações que eu fiz na página consulta.php foram essas. Acrescentei aqui uma linha a mais, que é passando a cifra res índice 0 para a variável cifra id, e aqui eu acrescentei um link para editar e outro link para excluir, tá bom? E eu estou passando a informação id via barra de endereços através do método get. Nesse caso aqui, gente, eu não preciso fazer a declaração de que estou usando o método get, como é feito no form, tá? Utilizei link e coloquei esse pontinho de interrogação, automaticamente o navegador entende que você está utilizando o método get, tá bom? Então não precisa fazer declaração. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, ele está sendo direcionado para a página editar, certo? Editar.php. Então, vamos agora para a página editar.php para ver o que foi feito nessa página. Então, vamos lá. Abrir aqui o código primeiro em HTML só para botar um cabeçalhozinho lá, né? Botar um título na página, acentuação ortográfica definida. Abri o código em PHP, chamei o arquivo de conexão com o banco de dados. Primeira coisa que eu faço é recuperar a ID. Declarei uma variável que cifra id é igual a cifra underline get. Eu não enviei pela URL, né, pela barra de endereços, utilizando o método get. Então agora na hora de recuperar eu preciso usar o cifra underline get. Entre conchete e aspa simples, o nome da informação que eu usei, que é o ID. Fecho a linha com ponto e vírgula. Criei uma variável chamada busca, é igual a recebe select asterisco from, ou seja, vai selecionar tudo de tabela cadastro. Então, esse cadastro aqui é o nome da minha tabela. Where, esse where, ele é quando o registro, o campo registro foi igual ao conteúdo da variável id. Então, ele vai pegar todos os dados da tabela cadastro somente do registro que tem o mesmo número da minha ID, tá? Cifra resultado, recebe MySQL query, conexão, vírgula, cifra busca. Então, ele vai estar executando essa informação aqui e atribuindo aqui o resultado. Cifra res é igual a MySQL fetch array, tá? Lembra que eu falei para vocês que nós podemos usar o fetch how e o fetch array? Então, eu estou usando aqui o array agora para vocês aprenderem os dois, tá bom? Então, cifra res é igual a recebe MySQL i underline fetch underline array, entre parênteses, cifra resultado. Como a estrutura do fetch array, ela é diferente da estrutura do fetch how, né? Como é que funciona? Só para relembrar, aqui no fetch how, tá aqui, ó, na linha 24, MySQL fetch how, nós utilizamos aqui também cifra res. A diferença é que você não precisa fazer aquela trabalheira toda. Você já vem aqui, ó, usando o índice, né, índice 0, cifra res índice 0, cifra res índice 1, e você já faz a atribuição direto, tá? Nesse caso aqui, eu não consigo fazer aquela atribuição direto aqui no formulário,
porque ele não aceita esse tipo de variável cifra-res entre conchetes e o nome, tá? Então eu preciso declarar as variáveis. Então tá aqui, ó, cifra nome recebe cifra res, e entre conchetes, entre aspas simples, eu vou botar o nome do meu campo no banco de dados, tá? E essas informações aqui são os nomes dos campos no banco de dados, tá? Então, cifra res, índice, nome. Cifra res, índice, endereço. E assim sucessivamente. Índice bairro, cidade, estado e telefone, tá? Então, aqui o que está sendo colocado dentro do conchete não é mais o índice numérico, e sim o índice nominal, ok? Então, MySQL Fetch How trabalha com índice numérico. MySQL Fetch Array trabalha com índice nominal, ou seja, o nome do campo, tá? Então, essa é a diferença entre os dois. Então, atribuir aqui os índices a variáveis, tá? Variáveis normais, comuns, tá? Abri um formulário com o método de envio post, coloquei o action vazio, vou explicar por quê, tá? Eu vou receber, nessa primeira parte aqui, eu estou recebendo as informações, estou buscando as informações no banco de dados através da ID do usuário, que foi passado pelo link, recebi as informações do banco de dados e armazenei em variáveis. Agora eu estou criando um formulário que vai ser exibido, vocês viram lá sendo exibido o formulário, com o método post, action em branco, porque eu vou fazer a alteração sem precisar direcionar para uma outra página. Então vou mostrar para vocês um comando que o PHP nos fornece, que permite fazer essa situação, tá? Criar o formulário e o PHP na mesma página. Então, form, método de post, action em branco. Aqui o nome, mensagem para o usuário, input type text, até aqui normal, name, nome. Aí nós acrescentamos aqui value, que é o valor que vai aparecer dentro da input. Aí, igual, abro aspas. Notem que o PHP foi fechado aqui em cima, tá? Então, abri aspas, eu abro o PHP aqui dentro, utilizo o comando echo, que é para imprimir, tá? Cifra nome, então coloca a variável. Então, ele vai imprimir a variável dentro do valor da input. Então, ele vai aparecer o conteúdo dentro da input, tá? Fecho a linha, fecho o PHP, fecho normal aqui, aspas. Aqui eu acrescentei o read only, ou seja, somente leitura, tá? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu não quero que o nome seja alterado, certo? O que acontece? Isso aqui é o cadastro do banco de dados. Se a pessoa alterar o nome, a pessoa está tomando, né, está alterando totalmente o nosso registro. A nossa consulta é baseada no nome. Então, se eu permito que a pessoa altere o nome, também eu perco o controle dessa pessoa aqui no site. Ela mesmo pode consultar, mas eu não consigo mais, mesmo eu sendo o administrador do site, eu só vou conseguir achar as informações dela se eu entrar no banco de dados via PHP MyAdmin para consultar lá e ver que nome foi alterado. Mas se ela botar um nome totalmente diferente, eu não acho mais a referência dessa pessoa. Então eu botei read only para que essa pessoa só consiga enxergar. E aqui eu coloquei, ó, entre parênteses, né, usei a tag i, que é para botar a letra em itálico, não pode ser alterado. Fechei o itálico, fechei parênteses, BR para pular linha. Endereço, aí botei a mesma coisa, input type text, name endereço, value, a mesma coisa, abri o PHP, echo, cifra endereço, fecha PHP, fecha aspas, tá? O restante é normal. Então é só ter cuidado aqui,
bota a mensagem para o usuário, input type text, ou seja, vai abrir aquela caixinha para você digitar, name, você vai atribuir o nome à informação normalmente, bairro, value, vai acrescentar o atributo value, em value você vai abrir o PHP, abre aspas do value, abre o PHP, echo, se não colocar o echo não funciona, ou echo ou print, tem que ter, tá? Que é para você imprimir na tela o conteúdo da variável bairro, tá bom? Se você botar PHP cifra bairro, não vai rolar, tá? Então você tem que colocar PHP, echo ou print, cifra bairro, ponto e vírgula, fecha o PHP, tá bom? Fechei aspas, BR para pular linha. Então você vai fazer isso em todas as inputs aqui do nosso formulário. Aqui embaixo eu criei um input type submit, como todo formulário tem, né? Um botão de editar. Ao invés de eu utilizar o botão enviar, eu nomeei esse botão de editar. E dei um nome para ele, name editar. Tá? Vocês vão entender logo abaixo por que eu coloquei um nome dentro da input type submit. Vamos lá. Fechei o formulário. Aqui eu fechei o corpo do site, o HTML. Mas se você quiser, eu nem precisa fazer esse tipo de... Não ia dar erro se você não fizesse isso, ok? Aqui eu abri novamente o PHP. E agora sim eu vou usar a técnica para verificar se o botão editar foi pressionado. Por isso que eu dei o nome aqui, ó, name editar. A gente usa esse comando aqui da linha 30, essa linha de comando. If, assim, i7 é um comando do PHP que verifica se uma variável, né? Aqui, quando a gente atribui name, você está criando uma variável na memória do computador, né? Então ele verifica se uma variável foi criada, tá? Entre parênteses, cifra underline post, que é para recuperar a variável editar. Tá aqui, name editar, tá? Então if i7, ele verifica se esse botão foi pressionado. Ao pressionar esse botão, submit, ele envia essa informação editar. Se essa informação tiver sido enviada, ele vai executar tudo isso aqui, ó, tudo que está dentro dessa chave aqui. Então a chave começa ali, na linha 30, e termina aqui, ó, fecha na linha 46. Então, pressionou o botão editar, ele vai vir para cá, aí vai recuperar a informação, cifra nome, cifra underline post, recebe nome. Cifra endereço, recebe cifra underline post, endereço, cifra bairro, recebe cifra underline post, bairro, e assim sucessivamente até recuperar o telefone, tá? Aqui no telefone eu abreviei e chamei de cifra tel, recebe cifra underline post, telefone. Aqui embaixo, desculpa, aqui na linha 37, eu vou criar uma variável chamada cifra SQL, que vai receber update, cadastro, que é o nome da tabela, set, né, de setar, de configurar. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar os nomes dos campos que serão alterados. Mesmo que você não tenha certeza se a pessoa alterou ou não o campo, você vai colocar esse campo. Então, eu não estou permitindo que altere o registro e nem permito que altere o nome. O restante eu permito alteração. Então, vou botar lá, depois do nome, a primeira coisa que vem é o endereço. Então, nome do campo é igual, entre aspas simples, cifra endereço. Então, ele vai setar, esse set é de setar, de alterar, de configurar o campo endereço, né, com o conteúdo da variável endereço. Vírgula, o próximo campo é bairro, igual, entre aspas simples, cifra bairro. Vírgula, o próximo campo é cidade, igual, entre aspas simples, cifra cidade.
vírgula, campo estado, recebe, entre aspas simples, o conteúdo da variável estado. Vírgula, telefone, recebe, aí aqui tem que ter cuidado porque eu mudei o nome da variável, então tem que ter esse cuidado. Campo telefone vai receber, entre aspas simples, o conteúdo da variável cifra-tel. Um detalhe importantíssimo, não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Precisa colocar where registro for igual a cifra ID, entre aspas simples. Por quê? Se você não colocar esse campo where registro igual a cifra ID, o que vai acontecer? Ele vai mudar todos os dados da sua tabela, tá? Então, pelo amor de Deus, não esqueçam de colocar esse campo, essa condição where, que quer dizer quando o registro, o campo registro, for igual ao conteúdo da variável ID, tá? Então, ele só vai fazer a alteração nesses campos do registro que você solicitou, né? Identificado pela ID, pelo número do registro, tá bom? Então lá o meu nome Edson Paulino está com registro 1, ele só vai alterar esses dados quando o campo registro for igual a 1, beleza? Bom, na linha 38, resultado, cifra resultado, recebe MySQL query, cifra conexão, vírgula, cifra SQL. Aqui eu coloco uma condição booleana, se, cifra resultado. O que é uma condição booleana? Você não impõe a condição, né, os parâmetros da condição, bota só a variável, ela vai retornar verdadeiro ou falso, tá? Se verdadeiro, echo alert, né, eu abro ali o script, alert, que é um comando do JavaScript, dados alterados com sucesso, vai abrir aquela janelinha com essa mensagem, eu pressiono OK, na linha de baixo, echo location.href igual index2.php, depois eu fecho o script. Esse location.href, ele direciona a execução do site para outra página, no caso, index2.php, ok? Se não, que é o else, ele vai exibir o mesmo alerta, só que dizendo problemas ao alterar dados. E quando você der OK, ele vai te direcionar para o consulta2.html, que é para você digitar o nome de novo e ver o que aconteceu. Ok? Aqui eu fecho, essa chave aqui, eu fecho a condição do else, a condição do if eu fecho aqui antes do else, e essa última chave eu estou fechando a condição da linha 30, que é o if e set. Ok? Então, esse aqui foi a nossa rotina de edição de registro no banco de dados. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar mais uma vez aqui funcionando, tá? Então tá aqui, ó. Vou voltar aqui, consultar cadastro. Vou botar aqui o Edson Paulino de novo, consultar. Apareceu aqui meus dados, está lá como Rua 3. Vou clicar em editar. Ele vai aparecer todos os meus dados aqui, ó, meu nome eu não consigo alterar, estou pressionando o delete, não altera, tá? Agora aqui e os demais eu consigo alterar. Então vou voltar aqui para a Rua 1, vou mudar o bairro aqui também para vocês verem, colocar aqui Realengo, o bairro da escola, Rio de Janeiro, e aqui eu vou alterar também o telefone para 555 e vou clicar em editar. Tá aí, dados alterados com sucesso. Ok, ele volta para a página inicial, principal. Se eu consultar agora o meu nome, de novo, ele já vai aparecer com as informações novas. Rua 1, bairro Realengo, estava Campo Grande, e o telefone, agora o final é tudo 555. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula. Próxima aula, exclusão de registro no banco de dados. Não perca a próxima aula que vai estar muito legal. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.